Bora lá falar de coragem? E para falar de coragem, eu escolhi ler para vocês uma lenda. Uma lenda que, segundo informações que eu pesquisei na internet, no próprio Dr. Google, é uma lenda da Índia, contada na Índia. E eu vou abrir aspas, e este site que eu peguei chama budaspa.com.br, blog Qualidade de Vida. Abro aspas para o site. Presta atenção, gente. Um lindo dia, reuniram-se para uma conversa à beira de um lago de águas tranquilas, cercado por belas árvores e coloridas flores, 4 lendários irmãos. Eram eles o fogo, a terra, a água e o ar. Como eram raras as oportunidades deles estarem todos juntos, comentavam como haviam se tornado presos a seus ofícios, com pouco tempo livre para encontros familiares. A água lembrou aos irmãos que estava cumprindo a lei divina, e este era um trabalho que deveria lhes trazer o maior dos prazeres. Assim, aproveitaram o momento para confraternizar e contar uns aos outros o que haviam construído e destruído durante o tempo em que não se viam. Estavam todos muito contentes por servirem à criação e poderem dar sua contribuição à vida, trabalhando em belas e úteis formas. Então se lembraram de como o homem estava sendo ingrato. Construído ele próprio, pelos esforços desses irmãos, não dava o devido valor à vida. Os irmãos chegaram a pensar em castigar o homem severamente, deixando de ajudá-los. Mas, por fim, preferiram pensar em coisas boas e alegres. Antes de se despedir, decidiram deixar uma recordação ao planeta deste encontro. Queriam criar algo que trouxesse em sua essência a contribuição de cada um dos elementos, combinados com harmonia e beleza. Sentados à beira do lago, vendo suas próprias imagens refletidas, cada um deu sua sugestão e muitas ideias foram trocadas, até que um deles sugeriu que usassem o próprio lago como origem. Que tal um ser vivo que surgisse da água e se crescesse em direção ao céu? Um vegetal, talvez? Decidiram então por uma planta que tivesse suas raízes rentes à terra, crescesse pela água e chegasse à plenitude do ar. Ofereceram cada um o seu próprio dom. A terra disse: darei o melhor de mim para alimentar suas raízes. A água foi a próxima. Fornecerei a linfa que corre em meus seios para trazer-lhe a força para o crescimento de sua haste. E eu lhe cercarei com minhas melhores brisas, dando-lhe minha energia e atraindo sua flor, disse o ar. Então o fogo, para finalizar o projeto, escolheu o que de melhor tinha a oferecer. Ofereço o meu calor, através do sol, trazendo-lhe a beleza das cores e o impulso do desabrochar. Juntos, puseram-se a trabalhar, detalhe a detalhe, na sua criação conjunta. Quando finalizaram sua obra, puderam se despedir em alegria, deixando sobre o lago a beleza da flor que se abria para o sol nascente. Assim, em vez de punir o ser humano, os 4 irmãos deixaram-lhe uma lembrança da pureza da criação e da perfeição que o homem um dia pode alcançar. Simplesmente linda essa lenda, que nos convida a atingir a pureza da expansão da consciência, a sublimação dos nossos instintos em algo maior que nós mesmos, segundo o movimento de fechar, abrir, inspirar e expirar, encolher e expandir, no movimento infinito da vida. Fecho aspas. Então essa é a lenda que corre, segundo este site, essa fonte, né, do Buda Spa, que esta é a lenda que circula na Índia. E esta lenda fala da flor de lótus. Então a flor de lótus é como se fosse um lírio d'água. As raízes dessa flor, elas ficam no meio da lama e do lodo
de lagos e lagoas. Quando chega a noite, as pétalas dessa flor se fecham e ela fica mergulhada e reclusa ali dentro da água. Antes de amanhecer, ela surge, ela reabre e novamente aparece na superfície dos lagos e das lagoas, enfim. E ela abre todas as suas pétalas. É como se fizesse uma relação, que é a dualidade da luz e a da sombra, que vive dentro dessa flor, que se fecha quando escurece e se abre quando o sol nasce. É como se ela dissesse assim, que ela tem condição de saber a hora de mergulhar nas trevas, lá no inconsciente, no lado sombra, no âmago, e para só então renascer resplandecente durante o dia, trazendo tudo que precisa ser trazido para a luz da consciência. E esses dias para trás eu gravei um podcast falando sobre fazer ou não fazer tatuagem, eis a questão. Eis que eu fiz. Eis que agora, no sábado passado, foi sábado passado? Foi. Eu fiz a tatuagem, dia 10 de fevereiro. E a tatuagem é uma flor de lótus. Por isso que eu escolhi falar dela no podcast. Foi um dia bastante especial para mim, de um marco de coragem. É muito gostosa a sensação de poder com relação a si mesmo, a mim mesma, aos meus próprios medos. Foram 4 anos com este desenho de uma flor de lótus guardado no meu celular, né, lá no aplicativo de fotos do celular. Essa flor guardada lá, e eu olhava para ela e pensava, quando será que vou ter coragem de fazer a tatuagem desta flor? E aí esse dia chegou. E é óbvio, foi a primeira tatuagem que eu fiz. A dor dói, para ser bem redundante. É uma dorzinha chata no primeiro traço. Os outros você meio que acostuma. Eu escolhi fazer uma flor de lótus pontilhada, com traços finos. E ela está... São 2 desenhos. É uma flor de lótus e por trás dela uma lua. E os 2 símbolos são símbolos muito fortes para mim, né? A lua com todas as suas fases e a flor de lótus, que eu já conhecia essa lenda. Foi por isso que eu escolhi a flor de lótus, né? É assim que eu me vejo. E que mergulha dentro de si para conhecer as suas próprias sombras. E quando as conhece, consegue trazer para a luz, e se tornar uma versão melhor com relação a si mesma. Eu comigo mesma. Eu de cara comigo. Eu com a coragem de ter enfrentado e feito a flor de lótus no meu braço direito. Foi uma tatuagem, um marco para mim. Eu escolhi essa tatuagem quando eu fiz 40 anos. Eu escolhi o desenho. Eu demorei 4 anos para ter coragem para fazer. E dizem que é a primeira de muitas, né? Porque o povo fala que quando você faz a primeira, você sai por aí fazendo outras, porque vicia. E o que eu achei mais bacana e que vai me amparar é o símbolo que ela traz para mim. Não sei o quanto você sabe sobre arquétipos. Eu estudo isso um cadinho, e bem cadinho mesmo. Tem gente que sabe infinitamente mais do que eu. Mas arquétipo é quando você olha para alguma coisa e aquela coisa, aquela imagem, ela te traz todo o significado dela. Então, quando eu falo para você assim, leão, você não pensa só no formato do leão. Você pensa em todas as informações que o leão traz. O rei da floresta, poderoso, o rugido, a juba, a imponência, o poder. Então, quando você fala cavalo, você não pensa só no contorno do animal, na figura do animal. Você pensa em todas as informações que aquela imagem traz. A força,
a agilidade, a liberdade, a leveza, o transpor obstáculos, a gente vai pensando em tudo isso. Então, para mim, a tatuagem vai ser um arquétipo que vai me remeter ao meu desejo mais profundo, ao que eu tenho mais guardado dentro de mim, né? E que é aquilo que de fato faz parte da minha caminhada, do meu trabalho de autoburilamento, de autoconhecimento e de descobertas. E para isso, minha gente, haja coragem. Então, no mês da coragem, eu tive coragem o suficiente para tirar um plano do papel e colocar ele em prática. Eu acho que vai ser só a primeira de outras. Eu tenho outras vontades, outros arquétipos que eu gostaria de marcar no meu corpo para que eles servissem para mim de impulso, para que eu nunca esqueça qual é a minha essência. E é isso.